Bom, pessoal, a maioria dos amigos é macaco velho de internet e sabem como as coisas funcionam na internet. Domingo passado, eu fiz um vídeo mostrando que não tem basicamente diferença de afiação de diferentes aços, desde que a geometria esteja ajustada, né? Pois muito bem, prevendo algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, como hoje em dia D2 está na moda, eu sabia que ia ter gente falando: ah, mas você não fez com D2 não dá para fazer, D2 não funciona assim, eu não faço, eu não consigo. Pois muito bem, gente. Tá aqui meu clone do Military, aço D2, até aqui na lâmina ainda, 60 de dureza. Não vou repetir tudo que eu já falei, tá? A geometria foi ajustada, a geometria geral da lâmina. Desbaste de alívio está o mais agressivo possível, tá? Então, como é que foi? 3 graus, 5, 7,5, 10, 12,5, porque o D2 tem uma característica de ter carbonetos muito grandes, e aí foi feito um microfio de 15. Vamos ver como é que está essa fiação. Nenhuma dúvida, né? Pois muito bem, vamos setar isso para 15 graus. Setado para 15 graus. A passada só com o peso da lâmina. Vamos ver, linha reflexiva. Ainda tem um pouquinho de fio, então vamos matar esse fio. Pronto. Nada agora, certo? Nada. Nada. Pois muito bem. Vamos ver. Para aqueles que disseram que não dá para fazer com D2. Porque o D2 agora virou o queridinho, né? Então muita gente tem o D2. Vamos ver com uma única passada. Parece que dá com o D2 também, né, gente? De novo, é o melhor fio? Não, não é o melhor fio. Mas uma única passada. Aço D2, que tem carbonetos de cromo mastodônticos. O fio foi refeito com uma única passada. Esse também, a geometria geral foi toda alterada. E também a de fio, tá? Então, esse vídeo é para aqueles que já estou me antecipando a eles. Cabral, você fez com aço fácil de afiar, mas D2 não funciona, porque agora muita gente tem D2, né? E eles acham D2 uma dificuldade de afiar, que é uma maravilha. Vocês viram a dificuldade. Mas, como eu sei que, para quem quer criticar, vale desconsiderar qualquer coisa, vamos falar, não, D2 é fácil também, não tem problema. Então vamos ver M42, 64 de dureza, sem geometria geral ajustada, tá? Porque, como eu já falei, a lâmina já é fina, já tem pouca espessura, e na lixadeira é ruim de você
fazer o taper down, ou seja, afilar da espinha em direção ao fio, tá? Porque a lâmina é muito fina, é ruim de trabalhar. Dá para fazer com lixa novinha e tal, muito trabalho até daria, mas não é o trabalho que eu estou disposto a ter. E outra coisa, gente, esse aço, ele tem uma relativa, para dureza, boa tolerância à fratura. Mas você precisa de uma geometria mínima se você quiser fazer algum esforço com esse aço, né? E se você deixá-lo muito delgado, ele vai fraturar. Então, o que foi feito aqui? Como eu mencionei no outro vídeo, apenas a geometria de fio foi ajustada. Vocês vão conseguir ver aí, tá? Apenas a geometria de fio foi ajustada. Vamos ver como é que está o fio. Alguma dúvida? Só tem uma diferença ali para o D2, tá, gente? Esse aço nessa faca não trabalha com 15 graus de microfio, trabalha com 10 graus de microfio para me aproveitar a alta dureza dele. Então, vamos ajustar o gadget para 10 graus de microfio, certo? E a mesma coisa, posicionar a lâmina, 1, 2. Vamos ver se foi o suficiente. Eu estou vendo uma linha reflexiva aqui, mas vamos ver. Tem algum corte ainda? Então vamos matar mais ainda. Sem fio, certo? Vamos insistir mais uma vez. Tá rasgando o papel, ó. Não vai, tá? Então vamos lá. 10 graus de cada lado, porque é o que está nessa lâmina. 1, 2. E aí, Cabral, voltou o fio? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Ah, Cabral, mas essa aí não rapa cabelo, né? Tá bom. Que é isso, então? Que é isso, se não é rapar cabelo? Então, gente, como eu sei que muitos amigos fariam a questão por realmente assombro e curiosidade. Será que um aço com 64 de dureza, extremamente resistente à abrasão, tanto é que é usado em serra para cortar aço, daria para fazer isso? Daria para reafiar tão fácil como você mostrou no vídeo de domingo passado, com 12C27, VG10 e até S30V? Está aqui a resposta, gente. Não é só o caso de falar, a gente fala e a gente mostra. Então, se é possível fazer com M42, ajustando apenas a geometria de fio, tá? Apenas a geometria de fio foi ajustada. E vocês vejam, teve alguma dificuldade para voltar o fio com uma única passada? Vocês viram alguma dificuldade? Ou foi exatamente a mesma coisa que os outros? Rapou ou não rapou o cabelo com uma única passada de cada lado
na pedra laranja. Então, um aço com 64 de dureza, que até coincidentemente, né, foi a primeira pergunta que, depois que eu postei o vídeo do domingo passado, não foi feita nele, tá? Foi feita num vídeo de... Não, foi feita nele, sim, foi. A do Buck foi em outro vídeo, mas foi feita nele, eu acho. Cabral, aço mais duro. Eu falei no próprio vídeo, gente, que a dureza não faria diferença. Mas vejam bem, 64 de dureza, com apenas a geometria de fio ajustada. Tá? Apenas a geometria de fio ajustada. O fio voltou, depois de ser passado 3 vezes, sem peso, obviamente, eu não apertei ele na pedra, tá? Não estava aqui para desgastar o fio todo. Aí você não está voltando um fio. Se você quiser que esse fio volte, você vai ter que refazer o fio, né, gente? Bom senso também ajuda às vezes. Vocês viram que não houve dificuldade em retornar esse fio que foi eliminado na própria pedra laranja com linha reflexiva visível, pelo menos por mim aqui, como diz o outro, ao vivo e a cores. Eu via perfeitamente a linha reflexiva. No vídeo fica complicado, mas vocês viram pelo papel. Ele não pegava e se você força ele rasga o papel, ele não corta. E, no entanto, com uma única passada de um lado e outro, o fio voltou e não só voltou. Estava rapando o cabelo muito bem, obrigado. Tá, gente? Então, de novo, a geometria é quem comanda a brincadeira, tá? Ah, Cabral, o tratamento térmico não é mais importante? O tratamento térmico é muitíssimo importante, mas a geometria supera até o tratamento térmico. O que vai acontecer? Esse fio não vai se manter com um tratamento térmico ruim, e em casos absurdos, você tem que aumentar tanto o ângulo, o fio tem que ficar tão obtuso para conseguir alguma estabilidade, porque senão ele fratura até no você tentar afiar, que como instrumento de corte, simplesmente não vale nada. Mas eu já peguei 2 vezes, tá? Um com uma faca que um primo meu comprou, literalmente, num posto de gasolina na BR, tá? E outro foi de um amigo, que eu não sei de onde adquiriu a faca, mas todos 2, as facas que eles trouxeram, estavam com tratamento térmico tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que na própria pedra o fio já se desfazia. No você tentar dar o fio, ele já se autodestruía. Então, numa eu tive que dar um fio de quase 50 graus para ele segurar alguma coisa de fio, e a outra foi 35 ou 40 graus, não sei, para segurar alguma coisa de fio, de tão ruim que estava o tratamento térmico. Deve ter queimado o aço à vontade, o grão deve ter godizilizado, né? Ou seja, ficado absurdamente enorme e tal, porque ela fraturava na pedra o próprio fio. Então, e não é que estava com dureza alta também, não. Podia estar, tá? Podia estar. Tratamento térmico ruim, gente, não significa que a lâmina está mais dura ou menos dura, não. Ela pode estar macia, 50%, 50 RC, por exemplo, ou pode estar com 65 RC, não faz diferença. Em ambos os casos, o tratamento térmico estragado, dureza baixa ou dureza alta,
vai ser uma tragédia do mesmo jeito, tá? Não salva a lâmina de forma alguma, tá? Então, era isso, gente. Esse vídeo é mais uma antecipação de críticas. Ah, mas você não fez com D2. Ah, mas você não fez com um aço muito resistente à abrasão. Ah, você não fez com um aço muito duro. 64 não é o suficiente? 64 RC de dureza não é o suficiente para a pessoa ainda continuar temando? M42 não é o suficiente? O queridinho do momento, D2, matar o fio e ele retornar esse fio não é o suficiente? De novo, gente, óbvio que não é o melhor fio, pode ser melhorado, mas é um fio que eu estou para dizer que a maioria dos usuários não tem nas suas lâminas. E com detalhe, gente, em ambos os casos, ou nos casos do vídeo de domingo passado, alguém tem sequer um fio de cabelo de sapo, de dúvida se tem ou não rebarba nesses fios? O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma rebarba nesses fios? Pois se eu acabei de falar que eles não estão no ótimo deles, apesar de rapar cabelo, eles não estão no ótimo deles. Alguém tem alguma dúvida de que não foi formado rebarba alguma nesses fios? Ah, Cabral, como é que você sabe disso? Bom, gente, eu sei disso pela experiência de algumas décadas afiando, tá? Algumas décadas, não são anos, são décadas. Ah, Cabral, mas você não fez fotografia de microscopia para saber disso? Ah, então tá aqui à disposição, quem quiser fazer, só mandar buscar, tá? Paga, eu envio, você faz a fotografia, depois me fala e me devolve pagando de volta. É brincadeira uma coisa dessa, né, gente? Porque a gente sabe que tem gente pelinha assim, sabe? Que questiona o inquestionável. Por quê? Ué, porque ele quer questionar, ué. Ele não aceita o que você fala, tem que prevalecer a verdade dele e não a verdade dos fatos. Então, e é outra coisa, é muito simples só questionar, gente. Fazer é complicado, mas questionar é facinho. Então, eu estou falando, gente, em questionamento bobo assim. Eu estou falando que não tem rebarba. Como é que você prova? O fio em si, passando na unha, não rapa de forma alguma, ou seja, não tem aço virado para lado nenhum, tá? Não tem aço virado para lado nenhum. Não tem nada pegando na unha. Nada pegando na unha. O tipo de corte, a sensação no corte. E o fato de como foi feito o desgaste do fio. Mas tem gente que questiona por questionar, né? Quer criar um debate para mostrar que ele é muito inteligente, ele percebeu coisas que ninguém mais percebeu. Ou seja, é o famoso Zé Pelinha. Só quer tumultuar e chamar a atenção para si, tá? Então, foi mostrado no vídeo. Não tem segredo. O segredo é a geometria. Ou seja, não tem segredo. Se de cara eu já falei quem é o responsável por esse fato, como diriam no Supremo, Nossa Senhora! Eita, Cabral, tá ruim, hein? Estupefaciente. Tentou falar bonito e se deu mal, né, Cabral? Pois é. Estupefaciente.
ou seja, que deixa as pessoas em choque, abismadas, pasmas, quando não tem motivo para isso, gente. Quem está mais habituado com a fiação sabe. A geometria é a senhora da situação. Ela que vai determinar se você vai ter facilidade ou dificuldade na afiação. Por quê? Porque uma geometria geral muito peituda, com um fio obtuso, você tem que desbastar muito aço para retornar um ápice conformado e bem feito. Quanto menos aço você tem que remover, mais fácil é você reconformar o ápice e deixar um ápice agudo, apto a cortar bem. Isso não é mistério, isso não é truque, isso é física, gente. É uma coisa mensurável, que você pode repetir, ou seja, é falseável. Se outra pessoa pode repetir o que você fez, isso é ciência. Você dá a chance das pessoas comprovarem o que você afirmou e mostrou. Agora, se a pessoa ainda não tem a capacidade técnica de dominar a afiação, provavelmente, tá? E aí eu estou falando provavelmente, eu não estou falando que não vai conseguir, provavelmente ela não vai conseguir esse resultado, apesar de que se ela fizer o desbaste e alívio, como eu falei, bem agressivo, deixando a região do fio bem pouco espessa, como é uma única passada de cada lado, se ela conseguir pelo menos manter a mão firme num ângulo, e não precisa ser exato não, num ângulo que ela colocar mais ou menos ali 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tem gente que acha que 25 é um fio viável numa faca. Eu já falei, meus facões trabalham com 20 graus de cada lado. Facão de poda, facão de cortar madeira, tronco de madeira, trabalha com 20 graus de cada lado. E todo mundo sabe, Tramontina está ali na casa dos 52 a 54, Cold Steel, os para aguentar pancada estão na casa dos 50, aqueles mais, vamos dizer, estilizados, estão com uma dureza mais alta. Casa aí talvez dos 56, talvez 58, mas aí são facões para uso bem específicos. Dá para citar um caso que é o Thai Machete, tá? Cabral, você já testou? Curiosamente, até hoje nunca testei a dureza dele. Mas até pela construção dele, é um facão que eu jamais usaria em madeira seca. Ele é para madeira verde ou mato, tá? Madeira verde, arbusto vivo ou mato. Ele não é para madeira seca, ponto. O Cold Steel Kukri das antigas, madeira verde, madeira seca, concreto, o que você quiser, você desce a porrada com ele que ele demole, tá? Ele vai demolir aquilo que você der pancada nele. E aguenta o tranco, tá? Aguenta o tranco. Aço 1055, aguenta o tranco. Então, gente, esse vídeo é só para a turma descrente, tá? Ou para aquela que ficou realmente curiosa. Cabral, será que endureza mais alta funcionaria? Desculpe. Eita, uma traqueite que não é fácil. 64, num aço extremamente resistente à abrasão. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.